boa noite, amigos. Nós recebemos hoje, com muito prazer, um dos grandes nomes da medicina pernambucana, Dr. Jorge Pinho, que é especialista em cabeça e pescoço e também oncologista. Doutor Jorge, o senhor fez vários cursos, aperfeiçoamentos no Reino Unido, porque a medicina na Inglaterra é muito boa, é? Não, logicamente é muito boa, mas eu tive a chance e a oportunidade de fazer o meu 6º ano de medicina na Inglaterra. Nessa época, doutor Antônio Simão de Santos Figueira Filho, que era um grande líder na Inglaterra e veio aqui para Recife, e eu me associei a ele. Então, os ingleses, quando vinham para cá, eu sempre estava junto dos ingleses. Daí, fez um concurso, esse concurso eu passei e tive a oportunidade de fazer meu 6º ano de medicina em Londres, né? Depois fui para Manchester e, por final, fui para Oxford. Então, em Oxford, realmente, foi um dos grandes prazeres que eu tive na minha vida. Por isso, aí, eu acho que foi um divisor de água na minha vida. Porque falar inglês, o globo ficou menor para mim. E daí, então, me dediquei... Cara, que tamanho o globo? Tá pequenininho pro senhor, é? Era pequeno, porque eu não tinha dedicação em inglês, nem conhecia os médicos ingleses. Daí comecei a aprender os americanos, depois passei para a Itália, depois fui para a Alemanha, e daí ganhei o mundo. E qual foi a razão do senhor ter optado pela especialização em cabeça e pescoço e oncologia? Que pergunta interessante. Eu diria até que é uma pergunta muito inteligente, que foi isto que aconteceu na minha vida. Como Tota Figueira, vamos dizer assim, ele era mastologista, eu me dediquei muito à mastologia. Morreu novo, não foi? Morreu novo. Grande perda, né? E depois eu lhe conto outra história. Daí, então, eu fazia parte de mama. Mas, ao chegar em Londres, a gente fez cirurgia, todo esse tipo de cirurgia. Mas, quando chegou em Manchester, duas coisas interessantes. O professor Ronald Selwood, ele fazia mama e paratireoide. Achava aquilo estranho, porque paratireoide é especialidade só do cabeça e pescoço. Mas, na Inglaterra, não, ele fazia paratireoide. E daí, eu fui convidado para ajudar um outro cirurgião, né? Professor Gleave, e ele fazia parte de glândulas salivares. Ele é especialista só em glândulas salivares. Coisa que não existe aqui no Brasil, né? Nós fazemos tudo. E ele só fazia glândulas salivares. E quando eu vi ele fazer uma cirurgia de parótida, ele me chamou para entrar na cirurgia. Fiz ele fazendo a dissecção e eu vi o nervo facial, foi um fascínio. Daí eu disse para mim, eu vou deixar a mama e vou fazer cirurgia de cabeça e pescoço. Escrevi uma carta para Tota Figueira e desde esse dia fiquei com cabeça e pescoço na minha mente e por isso até hoje estou fazendo cabeça e pescoço. Além de um outro porém que depois, se você quiser, eu posso explicar. Eu quero, diga aí qual é o outro para explicar. Simples assim, meu pai não terminou a escola de medicina. E quando chegou no 6º ano de medicina, ele abandonou devido ao alcoolismo. Desenvolveu um câncer de boca. Daí eu pensei em fazer uma cirurgia oncológica. E depois, não, eu me dediquei à cirurgia de cabeça. Quer dizer, fiz cirurgia oncológica primeiro, eu sou cirurgião oncológico, mas depois achei que não era isso que eu queria. Daí fui para a cabeça e pescoço, porque o cabeça e pescoço é especialista em cirurgia da cavidade oral. O que é realmente essa especialidade cabeça e pescoço? A cabeça e pescoço, todo mundo pergunta, mas o que é cabeça e pescoço? Não, nós operamos a pele, operamos as glândulas salivares, nós operamos a boca em geral, né? O maior componente que nós temos é a língua e o assoalho bucal. Hoje nós temos um problema muito sério, que é na cavidade oral, ou seja, no orofaringe, está crescendo muito o câncer de base de língua e o câncer das tonsilas palatinas, que são as amígdalas, né? Conhecido como as amígdalas. Daí tem uma outra passagem, por que isto? E aí vem o HPV envolvido. Aí vem o tratamento que hoje em dia, cada dia mais, está se especializando para melhorar esse tratamento e hoje em dia, cada vez mais, é menos agressivo para aqueles que têm o câncer de cavidade oral ou, eventualmente, o câncer de orofaringe. Porque o câncer, doutor Jorge, na boca, na língua, é muito feroz, não é? Mas aí o grande problema é o seguinte, eu fiz um trabalho no passado onde nós vimos o seguinte, o grande problema do Brasil, que nós temos aqui, é que os cânceres, quando chegam para nós, se eu disser a vocês que isso vai de T1 a T4, T1 e T2 são os cânceres iniciais, T3 e T4 são os cânceres avançados, 75% a 80% dos casos já chegam para nós T3 e T4. Ou seja, são cirurgias maiores, resultados piores,
pacientes ficam internados muito mais tempo. Por quê? Não fazemos a prevenção. Isso tivemos um tempo no Hospital do Câncer de Pernambuco, quando eu trabalhei lá. Nós pegamos um ônibus junto com a diretoria, com vários profissionais, especialistas, e fomos até Petrolina várias vezes, fazendo palestras, chamando a atenção dos odontologistas, né, os dentistas, que quem mais abre a boca é o dentista. E mesmo as pessoas que estão ligadas muito à saúde, lá que não são médicos, são pessoas treinadas, elas conseguiram mandar paciente para nós para poder... porque esse paciente chega mais, vamos dizer assim, na fase inicial. Com isso, fazemos diagnóstico precoce, que é a melhor coisa, fazemos a avaliação dos pacientes e a cura é muito melhor e muito maior. O que é a tireoide? Porque a tireoide é muito citada, diz inclusive que a tireoide faz as pessoas engordarem. Não sei. Que diabo é a tireoide? Tireoide é uma glândula que tem a forma de uma borboleta ou uma forma de escudo, que tiros quer dizer tiroide. Tiros quer dizer escudo, oide em forma de. Então ele tem uma forma de borboleta, que fica na região anterior do pescoço, certo? Próximo... Porque tem um ditado aí de Capiba, borboleta não é ave, borboleta só é ave na cabeça da mulher. E a borboleta também é ave na tireoide. Perfeito. E a mulher é quem mais tem a maior incidência de câncer de tireoide, né? Os tumores de tireoide estão na mulher. Veja só, um certo tempo, passei um tempo no Memorial Sloan Kettering Cancer Center em Nova York. E uma das grandes ultrassonografias, porque o melhor exame que tem para tireoide hoje em dia é a ultrassonografia. E cada vez mais ela consegue delimitar até tumores de 0,1, 0,2 milímetros. E ela fez uma explicação seguinte: se eu estiver aqui com 100 pessoas e nós formos avaliar todo mundo que está nesse recinto, até 70% dos casos, 70% das pessoas que estão lá têm um nódulo de tireoide. Até 70%. Mas não quer dizer que não tem o nódulo, não quer dizer que seja maligno, certo? Apenas varia entre 5% a 6% daqueles que podem ser nódulos malignos. Então, é importante hoje em dia que todo mundo está fazendo, porque até você vai ter um emprego, vai fazer um check-up, está implicado também a ultrassonografia do pescoço. E nisso pode localizar o nódulo tireoide. Com isso, tratamos o paciente precocemente e uma doença curável. Porque o índice de mortalidade do câncer tireoide é de 1%. Mas eu quero saber para que serve essa tireoide, essa borboleta que a gente tem no corpo, uma borboleta, tireoide. Perfeito. Ela tem um hormônio que ela tem, são 3 hormônios envolvidos, que é o TSH, que é o hormônio que estimula a glândula tireoide, e temos o T3 e o T4, certo? Que eles é que dão o movimento para a glândula tireoide. Mas todos os tumores que estão falando, se você falar em tumores malignos, certo? Tem nada a ver com a função da glândula tireoide. Mas nós temos que ver com o hipotireoidismo, que a grande população, você encontra isso aí no nosso dia a dia. Então, como eu atendo os pacientes, faz parte do meu exame de sangue pesquisar se a tireoide está funcionando bem ou não, para ver se encontra um hipotireoidismo. Raramente você vai encontrar um hipertireoidismo. E nós encontramos também, a maioria dos pacientes são o eutireoidismo, que é a glândula normal. Mas vamos ver nós temos alguns exames que vamos fazer para ver se não tem uma inflamação da glândula tireoide, em especial a tireoidite de Hashimoto, que pode levar esse paciente futuramente para um hipotireoidismo. E o que é que acontece com quem tem hipertireoidismo? Quando a gente fala em hiper, é que o paciente está acelerado. Quando eu falo em hipotireoidismo, é que o paciente está lento, mas ele vai ganhar peso, né? Porque tem um acúmulo de líquido, né? Tem um edema, o seu coração bate fraco, tudo vai ser mais fraco. O seu cérebro vai funcionar mais devagar, o pulmão. Então, é a glândula pequena, mas é muito importante, que comanda todo o seu corpo. Então, muitas vezes, o paciente está tendo dificuldade de dormir, né? O paciente está ganhando peso, o paciente tem problemas intestinais, problema respiratório, certo? Problema cardíaco. E quando você vai fazer apenas um exame de sangue simples, né? Vamos ver o T3, o T4 e o TSH, você consegue diagnosticar, dá um remédio que é a levotiroxina, tá certo? E essa levotiroxina você vai, no início, tem que dar aos pouquinhos para o paciente e depois vai dosando. Isso se resolve facilmente em todos os pacientes. E com relação aos clientes, aos pacientes que o senhor recebe, quantos por cento dos cânceres
são tumores positivos e negativos? Quanto por cento? Vamos dizer que eu vou Benigno falar... e maligno. Todo câncer é maligno, mas vamos falar o seguinte, graças a Deus, a maioria dos tumores que nós diagnosticamos na glândula tireoide é o melhor de todos, que é o carcinoma papilífero, tá certo? Mas existe outro tipo de câncer que são extremamente agressivos. Mas 80%, vamos dizer assim, que chega no nosso consultório é justamente o carcinoma papilífero da tireoide. E o que é? Por que é que o câncer do pâncreas, quem tem, pode encomendar a missa do sétimo dia? Porque, primeiro, o acesso é difícil cirurgicamente. Quando você consegue fazer a cirurgia no início, que é a cirurgia de Whipple, entendeu? Você faz uma gastroduodenopâncreatectomia, onde você vai mexer no estômago. Pornografia grande, o senhor vê aqui, não foi? É o estômago, certo? A parte do intestino, que é o gastro, é o estômago. Duodeno é a parte inicial do intestino, certo? Do intestino. E a pancreatectomia é você tirar o pâncreas, certo? Então, com isso, você consegue, nos casos, curar o paciente. Mas é no início. Mas é muito difícil o diagnóstico. Os sintomas não são aparentes e, muitas vezes, os pacientes, quando vai ter o diagnóstico, eles já estão com metástase, já estão com doença no fígado ou já estão com doença pulmonar, né? Tem pacientes até que é feito o diagnóstico, aparece com um tumorzinho no pulmão, vai para o médico quer tratar ou vai diagnosticar o pulmão, mas não tem nada a ver com aquilo. A pequena lesão no pâncreas, que ela é difícil o diagnóstico, então não são pessoas altamente especializadas nesse ponto, e daí a doença, quando chega, já são doenças que já estão em ascensão, doenças que já têm metástase, então são difíceis o tratamento. E para que é que serve o pâncreas? O pâncreas está muito importante também na parte da glicose. Então, na parte da digestão, certo? Mas ela tem outras funções, tá certo? E você tem que fazer, está muito ligada ao sistema digestivo. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o Dr. Jorge Pinho, especialista em cabeça e pescoço. Doutor Jorge Pinho, o senhor sabe que são dois problemas que às vezes provocam até separação de casais. É o ronco e a apneia. Porque você dormir com a pessoa roncando, tem tratamento hoje para melhorar essa coisa do ronco e da apneia? Tem sim. Isso é fantástico, porque muitas vezes os pacientes, eu estava até estudando na semana sobre o problema de Alzheimer e sobre cognitivo. Porque tem um amigo meu que dizia, rapaz, estou ficando esquecido. Rapaz, eu estou pensando que às vezes eu não me lembro mais das coisas. Tá tendo falha. E estou preocupado com Alzheimer, porque na minha família tem um negócio. Então, fizemos diagnóstico. O casal tinha apneia do sono, certo? Acentuada. Então, eles se preocupavam com o ronco, porque estava incomodando um, incomodando o outro e vice-versa. Mas na hora dos exames, que eles procuraram o meu consultório e foram fazer o exame, os dois tinham apneia acentuada. Então, aquilo que eles se queixavam que estava um pouco esquecido, já era parte, tá certo, de uma apneia acentuada. Porque nós vamos dividir em ronco, depois hiperresistência das vias aéreas superiores, e daí vem as 3 apneias. A apneia leve, moderada e acentuada. Então, ele já fazia parte da apneia acentuada, que vai dar grandes problemas, problema cardíaco, problema na hipertensão arterial, certo? E da morte súbita. Morte súbita também, dor de cabeça, irritabilidade, certo? Não consegue trabalhar, não consegue acordar. Então, aqueles que têm o ronco é só um sinal, porque o ronco não incomoda, o ronco só incomoda quem está do lado. O ronco apenas ele é jocoso, está no avião, está na casa de um amigo que não tem o ar-condicionado, não tem nada, está numa fazenda. No outro dia está todo mundo, vamos dizer assim, brincando com ele. Rapaz, tu ronca demais. Mas, a partir do ronco, é importante ver se existe associado à apneia do sono. Ou seja, A é parada, pneia é respiração. Então, a apneia é a parada da respiração durante o sono. E com isso, você vai, logicamente, fazer uma coisa preventiva. Hoje nós temos o CPAP, né? CPAP é um aparelho que você usa uma máscara ligado a uma máquina. Quer dizer, o CPAP quer dizer, é uma pressão contínua positiva, certo? Quer dizer, Continuous Positive Air Pressure,
certo? E com isso você resolve o paciente. Depois que você dorme com o CPAP, você vai dizer, nunca mais eu quero largar essa máquina. Tem amigos, pacientes, que já tem 2, tem 3, porque um deixa na fazenda, o outro, entendeu? Para não esquecer, o outro deixa no carro, deixa no avião, para poder não... Porque se adaptou muito bem àquilo. Mas também tem o tratamento cirúrgico. Você pode aplicar a cirurgia, seja ela com laser, ou cirurgia robótica, ou a cirurgia, por exemplo, bucomaxilofacial, certo? E que você pode conservar o paciente naqueles que não se adaptam ao CPAP. Mas a maioria dos casos nós usamos o CPAP. O que é que dá mais prazer ao senhor, doutor Jorge? Tá no consultório ou tá na sala de cirurgia? Qual é a hora que o senhor é mais feliz? Olha, é difícil, mas quando eu estou no meu consultório tem uma parte dos meus diplomas. Às vezes eu fico pensando com o paciente... Não tem mais parede para botar, eu soube. Exato. Então, o que é que acontece? O médico, ele tem um dom. E toda vez que ele procura fazer uma especialização, um estudo, o que é que ele quer? Ele quer justamente pensar em curar o paciente. Tentar, pelo menos, melhorar o paciente e fazer uma coisa que é o sedare e dolore. Né? Pelo menos, se não conseguir fazer tudo isso, nenhum médico estuda para poder, justamente, piorar o paciente. A nossa vida é estudar. Então, com isto, fez com que eu percorresse o mundo, com isso fez com que eu estudasse mais e com isso faz com que eu continuo nessa leva. Hoje em dia eu vivo também dando palestra. Eu perco final de semana, perco feriado, tudo que eu vi. Agora mesmo eu estava no Rio de Janeiro, né? Eu faço parte do congresso, eu sou parte do Ítalo Brasileiro. O último foi em Recife, em 2019, depois teve a pandemia e agora ressurgiu no Rio de Janeiro, onde nós fazemos parte com os italianos. O próximo será em Roma, onde estaremos em junho de 2023, para poder fazer o quê? Melhorar o nosso tratamento e fazer um bem para os nossos pacientes. Mas o senhor ainda não disse qual é a hora que o senhor é mais feliz, se é no consultório ou é na sala de cirurgia. Eu acho que são os dois lados. São as duas coisas. Porque explicar para o paciente é muito importante, certo? O paciente chega aflito no seu consultório, você pega a mão do paciente e você diz a ele, olha, fique tranquilo que nós vamos dar uma solução para o seu caso. Primeira coisa, eu acho que tem que estar com Deus. Eu sou adepto da Bíblia, eu leio a Bíblia. O Salmo 91 é o meu salmo, certo? O salmo mais importante que eu tenho. Que eu faço isso, muitas vezes, quando eu estou só e quando na hora da cirurgia eu procuro pegar na mão dos pacientes, olhar nos olhos do paciente e dizer aqui, peça a Deus também por mim, que tudo vai dar certo. Porque o seu sucesso é o meu sucesso. O senhor está imitando o Papa Francisco, que ele diz, reze por mim também. Aí você pede ao paciente, reze por mim também, né? Exatamente. Eu peço que reze, que o que habita nos esconderijos do Altíssimo descansa sobre o Onipotente. Mas lhe dá muito prazer, doutor Jorge, quando o senhor tem um contato com um paciente que o senhor curou? É bom demais. E somente ver porque como ele chegou tão aflito, e depois eu vejo o sorriso do paciente, e ele só quero que ele me diga só uma coisa só, João. O meu obrigado. O meu muito obrigado. E a segurança da cirurgia oncológica cutânea, o que é de oncologia cutânea? É o tratamento do câncer cutâneo. Nós temos hoje em dia... É o que tem mais, não é? É o que tem mais, porque a pele é enorme, né? Então, nós temos hoje os cânceres, mas graças a Deus, nós temos carcinoma base celular, que é o mais comum e que é o mais curável. Ele é mais tratamento local, invasão local. Temos o carcinoma epidermoide ou escamoso ou espino celular. Esse pode dar metástase para linfonodos. E temos também o melanoma, que esse é mais agressivo. E muitas vezes são pequenos, vem com formas, muitas vezes ele vem em formas diferentes e que exige que o profissional tenha um bom conhecimento. A gente usa uma dermatoscopia para diagnosticar, porque no início nós podemos curar esses pacientes. Evitar que depois os pacientes, quando cheguem para nós, já estejam com doença avançada. Uma curiosidade, doutor Jorge, evidentemente que o senhor, que acompanha aí o noticiário, está vendo como o Lula está rouco, né? É uma coisa impressionante. O que é, na opinião do senhor, aquela rouquidão? O que é a rouquidão? Lula teve uma lesão laríngea há 11 anos atrás e que foi indicado um tratamento por um dos colegas que a gente conhece, um bem conceituado em São Paulo, e ele não aceitou o tratamento que foi proposto para ele, que era um tratamento cirúrgico. Então, ele fez o uso de radioterapia e quimioterapia. Então, os pacientes que têm uma lesão, ele pode ter um segundo primário, certo?
E já teve profissional dizendo que ele está com uma lesão leucoplásica, por isso que ele está mais rouco. A leucoplasia é uma lesão pré-maligna, isso eu não posso afirmar nada. Eu estou me dizendo que tem dito isso aí. E que esse paciente tem que pensar que ele pode ter um segundo primário. Porque todos aqueles pacientes que têm uma lesão, ele pode ter um segundo primário. Inclusive, pode até desenvolver do câncer no intestino, que faz parte de toda a lesão. Por isso que nós indicamos para os pacientes acima de 50 anos de idade fazer uma endoscopia, né, para poder colonoscopia e também endoscopia digestiva alta, porque o segundo primário pode acontecer. Mas eu não posso dizer nada sobre isso, mas ele tem estado mais rouco, né? As pessoas às vezes botam algumas fotografias aí, mas tem muito fake news aí, é difícil acreditar o que a gente está vendo na internet. Então, Jorge, quando o senhor ouve um barulho de avião, começa a ter urticária, né? Porque o senhor está sempre viajando para o exterior. Essas viagens que o senhor faz constantes para vários países do exterior são importantes para o seu trabalho? Extremamente importante, porque procuro mostrar um pouco daquilo que eu aprendi e procuro entender muito mais. Ou seja, eu estou com sede de aprender e com isso faz. Um dia desse eu estava em Turim, né, no centro de câncer chamado Candiolo, e nós fomos convidar e estava comigo o professor Jatin Shah, onde eu trabalhei com ele em Nova York. E ele me disse: Jorge, nós nos conhecemos desde 1983. Ele já esteve em Recife 2 vezes e tive essa oportunidade porque ele é o número 1 do mundo. Inclusive, a pessoa que tratou um dos grandes artistas, né, o Michael Douglas, casado com a Catherine Zeta-Jones, que ele teve um câncer de orofaringe, que eu falei aqui em orofaringe, por causa do HPV, e nos Estados Unidos ele foi para 4 profissionais e não conseguiram descobrir o que ele tinha. E o Dr. Jatin Shah, pela especialidade que ele tem e o conhecimento, diagnosticou, não precisou operar, foi só uma biópsia, não precisou operar e fez tratamento com químio e radioterapia. E hoje o Michael Douglas continua fazendo seu filme, sua vida normal, e ao lado da Catherine Zeta-Jones, eu sou fã dela. E é bonita, né? Bonita. Tive a oportunidade de fazer teve um jantar em Nova York, eu fui convidado, não só eu, como vários, onde nós criamos, então, o dia da cirurgia, o dia da cabeça e pescoço, que é chamado 27 de julho, realizado isso, foi lançado em Nova York, né? E todos foram convidados, todos os especialistas que faziam parte do grupo. Então, Jorge, o senhor está voltando agora de uma nova viagem a Portugal e que incluiu Fátima. O senhor não vai a Portugal sem ir para Fátima. Tem uma relação grande com Nossa Senhora de Fátima? Tenho. É a fé. Tenho muita fé em Nossa Senhora de Fátima. Eu e minha esposa nunca deixamos de ir lá, porque, inclusive, agora comprei um terço, certo? Bonito terço, que eu gosto de terço, e daí fui até domingo agora, fui ao Dom Bruno, né, da Igreja de Manguinhos, que ele abençoou o meu terço, porque eu tenho também uma estreita relação com ele e preferi fazer isso com ele. Então, quando eu chego em Fátima, é uma energia diferente. Eu sinto um prazer estar lá com minha esposa e pedir para a nossa família, por meus pacientes e os meus amigos. E Nossa Senhora tem lhe ajudado? Muito, muito. Acho que eu tenho a Bíblia da cabeceira da minha cama. Eu procuro ler a Bíblia quase todo dia e procuro estar com pessoas que muitas vezes me ensinam. Tem um cirurgião vascular, não quero citar o nome aqui, que ele é uma pessoa que muitas vezes conversa comigo sobre a Bíblia. E tem amigos que eu frequento a casa deles que eles são muito ligados à Igreja Católica e que eu aprendo muito com eles. E para terminar, eu vou fazer uma pergunta difícil do senhor responder, mas eu vou fazer, né? O senhor, como oncologista, acredita que nós vamos viver a cura do câncer? Impossível. Impossível? Impossível. Porque o câncer ele vai se modificando, ele vai se tornando, certo, cada vez mais. Eu acho que nós temos melhorado muito, curamos muitos cânceres. O câncer em crianças já curando bastante, né? Inclusive, terça-feira agora nós estamos discutindo com os endocrinologistas sobre o câncer de tireoide em criança, né? Mas é muito difícil, é muito difícil. É igual a Covid, porque a Covid todo dia tem uma cepa diferente, né? É verdade. E também nós estamos se especializando, as máquinas estão fazendo um diagnóstico mais precoce, nós temos cada vez mais, os médicos estão se especializando muito mais e com a internet eu consigo ver todos os projetos, todos os programas de cura através da internet rapidamente, que foi lançado agora em Harvard, eu estou ciente do que está acontecendo. Quer dizer que hoje um auxiliar importante do senhor é o computador? Sem dúvida, eu tenho um computador, eu tenho o laptop, certo?
eu tenho o meu celular, todos da Apple, e tenho também o que nós chamamos um aparelho que se conecta todos com ele. Porque o meu dia a dia é isso. Ainda ontem, domingo, a minha esposa está dizendo, Jorge Pinho, está na hora de você descansar. Não, eu estava estudando, porque eu tenho compromissos com pacientes, eu tenho compromissos com as palestras que eu dou, certo? E fico sempre pesquisando, porque toda vez vem alguma coisa. Então, o médico vive a vida dele toda para a pesquisa. Vocês viram que Jorginho não obedece aos pedidos da esposa. Foi aquele, ele confessou que a esposa pede e Jorginho não obedece. Nós queremos agradecer do Jorge Pinho, como eu já disse, é um dos grandes nomes da medicina pernambucana, por essa verdadeira aula que ele nos deu. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.